Bom, vamos lá, gravando. Eu me chamo Wesley Araújo. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 19/8/2024, uma segunda-feira, tá? Com inspiração do Espírito Santo e orientação uma das minhas professoras do meu treinamento bíblico na matéria de escatologia. Entenda que o propósito dessa gravação aqui não é te entreter, não é te divertir, passar o seu tempo, mas te dar uma luz do que pode estar acontecendo no exato momento em que você assiste esse vídeo. Afinal, eu deixei esse vídeo aqui para posteridade, para o futuro. Não estou gravando para dia 19/8/2024. Por mais que possa acontecer hoje ou pode acontecer amanhã, mas isso aqui é para o futuro. Estou deixando esse vídeo para o futuro. Então, não estou interessado aqui na quantidade de visualizações, seguidores ou inscritos nesse canal aqui. Tanto é que eu nem vou editar esse vídeo, não vai ter cortes, tá? Ele é um pouco longo e também não tem cenário nenhum na minha casa aqui. Não vou gastar tempo fazendo isso porque não é o propósito desse vídeo, tá? Obviamente que eu estou lendo, tá? Eu estou olhando para cá porque eu tenho um rascunho para ler, não tem como falar tudo que eu preciso de cor, de cabeça, tá? Então, vamos começar aqui. Talvez, no momento em que você esteja assistindo esse vídeo, o mundo já esteja dominado de tal forma por uma figura que eu vou falar um pouco mais para frente aqui, que há um controle total dos meios de comunicação global, censura da internet, televisão, e não há mais liberdade como nós conhecíamos. Então, se esse vídeo, por intervenção divina, ainda esteve no ar, eu te aconselho a fazer um download dele, tá bom? Baixá-lo em algum equipamento aí que não tenha acesso, conexão com a internet, que seja offline, tá bom? E não sei como que vai estar a evolução tecnológica, mas se chegou a tal ponto a tecnologia que até o download ele seja bloqueado, então o que eu te aconselho? É você pegar um outro celular, tá, e gravar a tela, ou um dispositivo que não tenha acesso nenhum à internet, que não tenha chip, tá, de telefone, nada, é um telefone desativado aqui, tudo bem? Então, como te falei, não é para ficar bonito, não vou gravar o vídeo pelo outro celular aqui, não é para ficar bonito, tá? É apenas para ser útil para vocês e que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Então, feita essa introdução aqui, eu tenho certeza que vocês podem estar vivendo, um completo caos nesse momento. E ele começou com o desaparecimento de bilhões de pessoas, incluindo todas as crianças, ok? E todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual que a impeça de tomar suas próprias decisões. Bilhões de pessoas no mundo inteiro simplesmente sumiram no ar. Eu não consigo nem imaginar, nem com o melhor filme criado em Hollywood, a destruição que deve ter acontecido no mundo. Motoristas de carro, caminhões, ônibus, pilotos de avião, de helicóptero, maquinista de trem, enfim, pessoas que simplesmente sumiram sem deixar nenhum rastro, da onde eles foram, e quando eles sumiram, deixaram um rastro de destruição. Imagina rodovias com milhares de carros e de repente o motorista some, de vários carros. Imagina o caos que deve ter acontecido no mundo todo, aviões caindo, trens descarrilhando, enfim, realmente não dá, nem mesmo no melhor filme dá para poder imaginar isso aí. Bom, E eu acredito que milhares ou milhões de outras pessoas morreram decorrente desses desaparecimentos. A única diferença é que esses que morreram em consequência desses sumiços, os corpos continuam aí, ou continuaram aí jogados nas estradas, enfim, em todos os lugares. Não sumiram, então elas foram para um lugar diferente daquelas que sumiram. Tá? Aquelas que sumiram não tem rastro, como eu falei, o corpo desapareceu, enfim. Os hospitais com certeza
entraram em colapso, com tantos feridos, desespero, gritos e choro em todo lugar. Dentro dos hospitais, os berçários onde estavam os bebês com certeza sumiram todos, né? Também subiram até os bebês de dentro da barriga das mães grávidas, né? As barrigas simplesmente murcharam. Obviamente que a mídia, as televisões, como sempre foram, tentaram manipular a opinião pública, tentando explicar o inexplicável. Talvez tenham dito que os desaparecimentos foram causados por alguma guerra biológica silenciosa, do qual apenas os mais fracos sumiram, né? Tanto é que as crianças e os deficientes intelectuais fazem parte desse grupo. Vou dizer então que os mais fracos que foram afetados, e que quem ficou foram os mais fortes ou os imunes a essa guerra biológica. Mas é óbvio que é só você olhar ao seu redor para você ver que não foram os mais fortes que ficaram. Tá? Outros com certeza disseram que foram abduzidos por alienígenas, sei lá, um apocalipse zumbi, estilo The Walking Dead. Muita gente com certeza acreditou. Tá? Existe uma pesquisa com os Estados Unidos, por exemplo, que fala que de 8 a cada 10 pessoas acreditariam num apocalipse zumbi. Né? E isso acontece por quê? Porque o sistema, por muitos e muitos anos, colocou isso no imaginário das pessoas, através de filmes, séries, revistas em quadrinhos. Então isso acaba se tornando algo comum, né? Muitos documentários falando sobre alienígenas em Discovery Channel, em History Channel. Então acaba que de tanto você martelar naquilo, aquilo acaba se tornando verdade no subconsciente das pessoas. Só que não foi isso que aconteceu, tá? O desaparecimento dessas pessoas é chamado na Bíblia de arrebatamento. Algo que foi predito há mais de 2000 anos atrás. E o que todas essas pessoas têm em comum é o fato de reconhecer que Jesus, um menino judeu que viveu há mais de 2000 anos atrás, é o Messias prometido, né, em todo o Antigo Testamento pelos profetas. Entre eles, grandes profetas conhecidos como Miqueias, Jeremias, Zacarias, Daniel e, obviamente, Isaías. Isaías foi aquele que mais fez predições, profecias a respeito do surgimento do Messias. Caso você ainda tenha acesso à Bíblia, né, o que eu acho meio difícil nesse momento, Isaías 53 ele diz muito do que você precisa saber, pois ele profetizou com precisão a vida de Jesus. Agora, aproveitando o gancho, né, falando sobre a Bíblia, eu acredito que muitas casas milhares de casas ficaram abandonadas aí no mundo todo. Então, o que eu te aconselho é entrar, né, vasculhar essas casas, porque com certeza deve ter Bíblias por lá. Né? Seja rápido, porque obviamente os governos do mundo todo já devem estar vasculhando essas casas, ou outras pessoas tentaram saquear, né? Por mais que eu acredito que num saque, né, eu acho difícil de roubarem as Bíblias. Então, se for, né, se realmente não tem mais acesso às Bíblias, nem mesmo em modo digital, né, na internet, obviamente, pelo controle global, talvez nessas casas vocês consigam uma cópia dela, tá? Aí você pode estar se perguntando assim, que algumas pessoas que ficaram para trás, né, teoricamente, não deveriam ter ficado. Né? Pessoas que se diziam santos, talvez pastores famosos, enfim. E outras que você achou que ficaria, na verdade, sumiram. Mas a Bíblia ela é clara em dizer que Deus ele conhece o mais profundo e íntimo dos nossos corações. Então, muitos que tinham aparência de santos, na verdade, eram os piores dos pecadores. Logo que houve essa tragédia global, a pior da história, obviamente, surgiu um homem, uma mulher, não sei te dizer, não estou aí, você vai poder dizer, mas um líder mundial que tomou as rédeas do mundo para tentar colocar ordem nesse caos.
Eu acho que se você ficou e você está assistindo esse vídeo, você deve saber de quem que eu estou falando. Ele é o que a Bíblia chama de anticristo, tá? E agora vocês estão vivendo no que chamamos de tribulação. E isso vai durar 7 anos e serão os últimos 7 anos da humanidade da forma como nós a conhecemos. Não sei se você está assistindo isso no primeiro ano em que ocorreu os desaparecimentos, o arrebatamento, no terceiro, no quinto, no último, não sei. Mas eu vou tentar ser o mais detalhista possível do que vai acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo nesse exato momento. Então, talvez você, como a maioria das pessoas, podem estar enxergando esse líder como um salvador do mundo, principalmente porque os judeus fizeram um pacto de paz com ele, coisa que jamais aconteceu na história. Nunca houve paz em Israel. Tá? Para quem conhece a história, não estou falando nem de Bíblia, estou falando de história mesmo, de registros históricos. Israel sempre esteve em guerra com alguém. Então esse líder, né, ele já fez ou vai fazer um pacto de paz com Israel durante 7 anos e de alguma forma ele fez um pacto onde os judeus e os muçulmanos, os islãs, eles estarão ou já estão vivendo em harmonia uns com os outros. Tanto é que o templo de Israel já deve estar sendo reconstruído pelos próprios estudos escatológicos muito perto do Domo da Rocha, que é o símbolo máximo do Islã. Então, para quem conhecia antes, sabia que havia o Muro das Lamentações aqui, na parte de cima havia o Domo da Rocha, e se alguém tentasse levantar um tijolo ali, iria acontecer aí a Terceira Guerra Mundial, com certeza, tá? Não que ainda não vá acontecer, tá? Mas vamos chegar nessa parte um pouco mais para frente. Os judeus, eles estão vislumbrados com esse líder, né? Porque ele é exatamente aquilo que eles esperavam do Messias. Eles entenderam as profecias bíblicas erradas e rejeitaram aquele que já veio. Eles acreditavam que o Messias prometido viria na forma de um salvador físico que iria libertá-los, né, das opressões dos seus inimigos e das guerras físicas, visuais. Só que o objetivo do verdadeiro Messias não era nos reconectar com Deus, nos libertando do pecado, tá? Que se iniciou lá no Jardim do Éden, e era uma libertação espiritual, que obviamente depois disso se tornaria uma libertação física também, se eles tivessem acreditado. Só que, seguindo o estudo escatológico, né, da Bíblia, na metade desses 7 anos, na metade desse pacto, no caso, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, ele vai quebrar esse pacto e vai se assentar no templo que ele foi reconstruído e se autoproclamar Deus. Já deve estar em vigor, com certeza, um único governo mundial unificado e uma única religião também apoiada por esse governo. E essa religião, ela serve como propaganda para esse líder, tá? Os próximos 3 anos e meio, né, os últimos 3 anos e meio, quando houver a quebra do pacto de paz com Israel, será os 3 anos e meio piores da humanidade. Sei que não é uma notícia agradável de se ouvir, mas é a verdade, é isso que é a minha intenção aqui. Ele vai exigir a adoração a ele do mesmo modo, né, que aconteceu com a imagem de Nabucodonosor lá no livro de Daniel. Então ele vai exigir adoração a ele mesmo no mundo todo, através de alguma imagem, uma estátua, e quem não obedecer vai ser perseguido e obviamente morto. Então, ainda bem, aí tem um caso, tem uma situação, ainda bem que os judeus eles conhecem as escrituras de cor. Tá? Geralmente um judeu, menino de 12 anos de idade, ele precisa conhecer todo o Antigo Testamento de cor. E eles verão, quando acontecer isso, ou já aconteceu, não sei, que há uma grande diferença, uma grande semelhança entre essa adoração, essa exigência de adoração a essa imagem, do anticristo ou da sua estátua, com as profecias de Daniel, como eu acabei de falar aqui. Quando Nabucodonosor ele construiu uma estátua
toda de ouro, e exigiu que todos adorassem. Vai ser nesse momento que os judeus eles vão cair na real, vai cair a ficha do erro que eles cometeram. Tá? Mas por que eu estou falando aqui tanto de judeus? Né? Você vê que a maior parte do vídeo aqui até agora eu falei sobre eles. Porque na verdade, esse período da grande tribulação era reservado para eles, né? Porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias lá atrás. Por isso que a promessa, né, feita ao povo escolhido de Deus, ela foi para os outros, né, que era chamado de gentios. Né? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E uma vez que essas pessoas que não eram judeus aceitaram a promessa, né, e declararam que Jesus é o único caminho que leva à salvação e é o Messias que veio em carne, eles se tornaram a igreja. E a igreja era a única coisa... quando eu falo igreja, eu falo das pessoas, tá? Eu não estou falando de templos. Entenda a diferença de uma coisa e outra. Tanto é que eu não estou falando de religião aqui, estou falando da Bíblia. A igreja era a única coisa que impedia o surgimento desse líder, desse anticristo. A Bíblia fala disso. E quando a igreja foi retirada, foi o momento em que ele apareceu. Quem não é judeu, né, e mesmo assim ficou para trás, é porque cometeram o mesmo erro, tendo diversas oportunidades e mesmo assim o rejeitando. Né? Então precisamos nos basear no que está acontecendo com eles, né, com os judeus, para que eu possa orientar você que está assistindo, ok? Essa quebra do pacto, né, com essa quebra, né, após essa quebra do pacto, os judeus vão ter que fugir, né, eles vão se espalhar pelo mundo todo, né, ou já fugiram para todos os lados devido a essa perseguição contra eles. E no meio deles, tá, no meio desses judeus, vai sair um grupo de pessoas que vão reconhecer que Jesus realmente era o Messias prometido e vão pregar esse evangelho por todo mundo. Né? A Bíblia chama ele de os 144 mil selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Né? Então, isso que vai acontecer. Paralelo a isso, muitas outras coisas já devem estar acontecendo, já aconteceram ou ainda vão acontecer aí nesse período. A Bíblia ela fala simbolicamente da abertura no Apocalipse, né, dos 7 selos do Apocalipse, que é o momento que você está vivendo agora, aí no futuro. Né? O primeiro selo, ele simboliza a chegada desse líder, né, o anticristo. O segundo, terceiro e quarto selos são consequências da chegada dele, né, que no caso vai ser guerras, fome e morte, respectivamente. São os famosos cavaleiros do cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. Tá? O quinto selo será um simbolismo da perseguição e morte daqueles que aceitarem a Jesus durante esse período. Obviamente, aqueles que aceitarem a Jesus e rejeitarem esse sistema, não fazer parte do esquema, digamos assim, serão brutalmente, duramente perseguidos. O sexto selo representa um grande terremoto global, terrível, e outros sinais que vão o acompanhar, como o sol ficando mais escuro, montanhas inteiras caindo. Na verdade, se você está vendo esse vídeo agora e já aconteceu isso, é um milagre você ainda estar vivo, sendo bem sincero com você. O sétimo selo, ele é um anúncio dos outros 7 julgamentos, os outros 7 acontecimentos que nós chamamos de 7 trombetas, que serão piores, ou já estão sendo piores do que o selo. Não desculpe de ficar falando aqui de ou serão, porque é difícil de você gravar um vídeo que não é para o momento exato que eu estou vivendo. Eu estou gravando um vídeo para o futuro, entende? A primeira trombeta, ela vai trazer com ela uma queimada global, uma queimada da terça parte de todas as florestas do mundo, incluindo aí a morte de uma terça de todos os animais das florestas. Isso vai prejudicar o oxigênio de vocês, né? E o estoque de comida no mundo todo. Né? Obviamente que se você destrói floresta, você destrói
o estoque de alimentação aí do mundo todo. Acredito que, obviamente, deve ter acontecido saques em mercados, estoque de comida e água em casa, enfim, um caos completo. Acredito que para quem está na minha era, viveu alguns momentos parecidos, que pessoas invadiram hospitais, farmácias para poder ganhar remédios, comida em mercado, combustível, em postos de combustível, enfim, brigando uns com os outros. É difícil. Um verdadeiro caos. A segunda trombeta representa um tipo de meteoro, que cai no oceano, destruindo também uma terça parte do oceano, incluindo uma terça parte de todos os animais marinhos. Não posso dizer com exatidão se é isso, não estou aí para saber, mas quem predisse isso foi João. Em Apocalipse, ele não tinha uma visão do mundo como nós temos hoje. Deus deu uma visão para ele do futuro e talvez ele não soubesse escrever, registrar aquilo da maneira que ele entendia. Talvez não tenha sido um meteoro, tenha sido alguma coisa, mas que independente disso, destruiu uma terça parte dos oceanos. E aí prejudica-se mais ainda a questão da alimentação do mundo. A terceira é muito parecida com a segunda, mas ao invés de impactar os oceanos, vai impactar as águas doces de todos os rios do mundo, represas, enfim. Segundo estudos, um ser humano comum, ele até consegue aguentar 20 dias sem comer, mas sem água, no máximo 3. E aí 1/3 das águas doces do mundo não serem mais próprias para o consumo, é difícil de saber como as pessoas conseguem sobreviver a isso. A quarta trombeta, ela vai ferir o sol, a lua, as estrelas, deixando os dias mais escuros e as noites mais escuras ainda, obviamente, porque não vai mostrar as estrelas, também o brilho da lua. Lua, ela reflete o brilho do sol, as estrelas só aparecem por causa do reflexo também do sol na nossa atmosfera. Então, obviamente, as noites ficariam mais escuras. A Bíblia não dá muito detalhes se isso é algo permanente ou temporário. Você que está vivendo esse momento vai saber responder melhor isso daí. A quinta trombeta é algo mais espiritual, não que o resto não seja, mas isso aqui já realmente é algo mais espiritual, porque a Bíblia diz que um demônio ele vai sair para atormentar os seres humanos por 5 meses, com dores parecidas com picada de escorpiões e todos os sintomas que o carregam. Só que nesse período a morte vai ser retirada do mundo e ninguém vai morrer, mesmo com dores terríveis e desejando a morte. Talvez muitas pessoas até tentaram atentar contra a sua própria vida, mas não vão conseguir porque a morte vai ser retirada durante 5 meses. A sexta trombeta também é algo espiritual, do qual outros 4 demônios que estavam presos, a Bíblia fala que estavam presos espiritualmente no rio Eufrates, desde a fundação do mundo, desde a queda, Eu acredito que isso é analogia minha, tá? A Bíblia não fala disso. Mas se demônios estavam presos, significa que nem o próprio líder dos demônios tinha controle sobre eles. Então, eu imagino que pode acontecer no mundo com eles livres. E a Bíblia fala que eles serão soltos para matar uma terça parte da humanidade. Eu acredito que nesse momento há pouquíssimas pessoas no mundo, bilhões foram arrebatados, outros milhões morreram em consequência dos arrebatamentos, do arrebatamento, e até o momento outros milhões morreram. Então, com certeza, não deve ter cemitério suficiente para enterrar tantos corpos, hospitais para poder atender os feridos, ou mão de obra para atender qualquer pessoa. Então eu acredito que é muito provável que esses corpos estejam jogados, espalhados pelas ruas do mundo todo, trazendo mais doenças pela podridão dos corpos. Um ser humano podre é diferente de um animal podre. Um animal ele fede menos do que um ser humano, pelo estilo de vida, pelos alimentos que nós comíamos.
Acredito também que devido a esses acontecimentos, falta de água potável, comida, a fome extrema causada, né, pelo cavaleiro do Cavaleiro Preto e o terceiro selo que eu falei aqui, as pessoas, pela fome, talvez tenham se voltado para os animais domésticos como alimentos. Cachorro, gato, pássaro. Não é algo novo, isso sempre aconteceu na história quando houve crises alimentares, né, em muitos países. Na Rússia aconteceu isso, na Venezuela aconteceu isso, em outros países. Em alguns casos extremos, talvez até o canibalismo. A sétima trombeta é o anúncio, né, da pior parte que ainda vai vir, que é o derramamento das 7 taças. Né? Sobre essas taças eu vou falar um pouco depois. Tá? Depois eu continuo, que eu tenho algumas coisas para falar aqui ainda, para não perder o fio da meada, tá bom? Durante esse período, né, nos primeiros 3 anos e meio, né, então assim que houve o arrebatamento das pessoas, né, e surgiu esse líder, duas figuras, né, duas pessoas meio estranhas, né, devem estar lá em Jerusalém agora, né, tirando a paciência desse atual líder global, pregando o evangelho do reino e fazendo grandes prodígios. Até mesmo a Bíblia fala que sairia fogo de suas bocas para se proteger daqueles que tentariam atacá-los, tendo poder até sobre o clima, né, fechando o céu para que não chovesse. Obviamente as pessoas estão chamando ele de arruaceiros, de terroristas, vilões, né, como se depositando sobre eles a culpa do caos que está acontecendo no mundo. Mas nada vai acontecer com eles durante 3 anos e meio. Né? Eles vão ser protegidos durante 3 anos e meio, ninguém poderá atacá-los, feri-los. Não sei se isso já aconteceu, né? Se eu estou falando algo que já é passado para você ou se não, é algo que ainda vai acontecer. Na metade, né, quando chegar esses 3 anos e meio, bem no momento da quebra do pacto com Israel de paz, eles serão mortos. Tá? E se for, você já deve ter visto aí no mundo, deve ter passado na televisão, que o mundo todo vai ficar super feliz com a morte deles, as pessoas vão comemorar, vai parecer Natal. A Bíblia fala que vão trocar presentes uns com os outros, porque finalmente esses dois seres, essas duas pessoas morreram. E a crueldade chegará a tal ponto que não vão permitir nem que eles sejam enterrados, vão deixar os corpos deles apodrecendo na praça por 3 dias e meio. Só que depois de 3 dias e meio, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados e serão arrebatados ao céu numa nuvem. Tá? E logo após isso acontecer, haverá um terremoto gigantesco que vai matar milhares de pessoas em Israel. Isso aí. Em algum momento, esse líder ele vai propor colocar em todas as pessoas do mundo uma marca, né, talvez na testa ou na mão direita, e só vai poder negociar, comprar, vender, enfim, fazer parte do sistema aqueles que tiverem essa marca. Sem ela, né, quem não tiver, não vai poder ir numa padaria aqui na esquina para poder comprar um pão sequer. E obviamente que quem não tiver pode ser denunciado por aqueles que têm a marca. Né? Então, só que o que acontece? A Bíblia fala que quem aceitar essa marca estará automaticamente condenado ao inferno. Tá? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui agora e já aceitou essa marca, eu realmente sinto muito por você, de verdade. Mas não há volta. Na verdade, você pode até parar de assistir esse vídeo, você pode desligar a câmera, porque não vai fazer mais muita diferença para você.
É difícil de falar, uma coisa, é muito louco isso aqui, cara. Agora, se você não recebeu ainda, tá, essa marca, com certeza a vida deve estar muito difícil para você, né? Provavelmente você vai ter que fugir, né, para algum lugar isolado, florestas que ainda não foram destruídas, cavernas, bunkers subterrâneos em qualquer lugar do mundo que você esteja. Enfim, totalmente à parte, né, separado da sociedade. Mas eu falo para você ficar firme, né, porque mesmo caso te encontrem, vão tentar te impor essa marca, né, e obviamente quando tentarem impor essa marca, vão te forçar a rejeitar a Jesus, como dizendo que ele não é o Messias. Não aceite isso, né, não aceite isso mesmo que isso custa a sua vida, né? O sofrimento ele vai durar um momento, um instante, mas eu posso te garantir que depois disso você vai estar aqui conosco. O vídeo já está acabando, tá? Só falta falar das 7 taças e os últimos acontecimentos aqui, então para não ser mais longo, né? Por mais que eu acredito que eu acho que não tem outra coisa mais importante para ser feito agora, né? Eu acredito que você não está muito preocupado em assistir uma série, assistir um vídeo no YouTube ou ficar vendo em redes sociais, tá? Então por isso que eu não estou muito preocupado com o tamanho desse vídeo. A primeira taça ela vai causar uma ferida em todos aqueles que aceitarem a marca e adorar a sua imagem, tá? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas parece ser uma ferida terrível. Então todos aqueles que aceitarem a marca e obviamente adoram a imagem, a esse líder, vão receber chagas, uma ferida terrível no seu corpo. A segunda, né, vai causar a morte total, né, a destruição total dos oceanos e da vida marinha, por completo, né? Antes foi 1/3, agora é totalmente. Assim como a terceira, né, a terceira taça vai causar aí a extinção de toda a água potável do mundo. Como ninguém vive sem água, né, é óbvio que aqui nós estamos chegando no desfecho, no fim de todas as coisas, tá? A quarta taça vai dar com que o sol fique tão quente, né, ele vai vir com uma força tão grande que ele vai literalmente queimar as pessoas. Então só vai sobreviver mesmo aqueles que tiverem aí em cavernas, em bunkers subterrâneos, não sei. A quinta vai trazer dores terríveis ao trono desse líder, tá? E todos aqueles que colaboram com ele e o seu governo, tá? Então todos aqueles que fazem parte desse grupo, né, político e religioso, né, que estão em volta desse líder, eles sofrerão dores terríveis. A sexta vai secar, a sexta taça, tá? A sexta taça vai trazer uma seca total do rio Eufrates, né? O rio Eufrates ele vai ser totalmente seco, a água vai ser totalmente minada. E justamente para preparar o caminho para a última guerra da humanidade no Vale do Megido, tá? Muitos conhecem como o famoso Armagedon, tá? Tudo que eu estou falando aqui está registrado na Bíblia há muitos milênios, tá? Não é nenhuma novidade. E a última taça sela a vitória de Cristo sobre os seus inimigos, né? Causando trovões, relâmpagos e um imenso terremoto como nunca houve na Terra. A Bíblia relata que todas as ilhas irão desaparecer e todas as montanhas serão destruídas, serão derrubadas. Nesse ponto não haverá mais nada a ser feito, né? E acredito que ninguém talvez veja esse vídeo, né? E finalizando, o anticristo ele vai reunir um grande exército e marchará até o Megido para batalhar contra o leão da tribo de Judá. Mas é claro que não haverá luta nenhuma, porque o inimigo não tem a mínima chance contra Jesus. Ele vai voltar à terra, todo olho o verá, descendo numa nuvem, para vencer de uma vez por todas o maior inimigo da história, o maior inimigo da humanidade, que é, obviamente, Satanás. Claro que serão bem poucos os que ainda vão estar vivos, né, nesse momento da história, como eu falei, mas está tudo registrado na Bíblia, como eu falei para vocês. Caso você ainda consiga obter uma,
e se preparar para o que vai acontecer. Tá? O restante nós vamos vivenciar juntos. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecê-lo como o único caminho e declarar que Ele é o Messias há muito prometido, nós entraremos no que chamamos de milênio, tá? Onde Jesus ele vai reinar aqui na Terra, uma Terra renovada, restaurada por 1000 anos. E esses 1000 anos serão exatamente o mesmo tempo em que Satanás vai ficar preso. Depois ele vai ser solto por um período de tempo e vai tentar uma última e vergonhosa rebelião contra Jesus, né? Mas não vai obter sucesso. Haverá um julgamento de todas as pessoas, de todas as eras da humanidade, uma prestação de contas, né, de Deus com todas essas pessoas, e assim vai se iniciar a nossa eternidade com Ele na glória ou longe dele num sofrimento eterno. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link, né, de um estudo completo que eu fiz há muitos anos atrás, né, é um estudo escrito, tá? Não é em vídeo, para te ajudar a entender tudo que eu falei aqui, tá bom? E é isso. Que Jesus esteja com todos nós.